Biofísica da audição. Introdução. O som é um precioso agente de informação e comunicação. Os seres vivos captam e emitem sons, desde insetos até os humanos. O ouvido humano é especialmente diferenciado para receber sons, convertendo um estímulo mecânico em estímulos nervosos. Escala de sons. O som audível pelo ser humano está na faixa entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo do som audível é considerado infrassom e acima do som audível é considerado ultrassom. Uma conversa normal, por exemplo, pode variar entre 40 e 60 Hz. Física do som. O som pode ser representado por um movimento ondulatório com pulso longitudinal e pode ser visto levando em consideração dois aspectos: perturbação material e representação com movimentos de ondas. Na perturbação material, o exemplo mostra um oscilador vibrando, e sua energia é transmitida pelo ar como zonas de compressão e rarefação. Nesse caso, o som se propaga como esfera sonora, e sua energia vai diminuindo de acordo com a distância. Representação com movimentos de onda. Neste caso, uma pedra é lançada no centro de um tanque com água, e aparecem dois movimentos ondulatórios: ondas mecânicas da água visíveis que elevam e abaixam a superfície e se propagam em círculos concêntricos, e ondas sonoras invisíveis que se propagam por compressão e descompressão de zonas líquidas. Características físicas do som são divididas em três partes: comprimento de onda, velocidade e frequência. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas na propagação do som. Velocidade. A velocidade depende do meio de propagação. Em geral, é maior em meio sólido do que em meio gasoso, ou seja, quanto mais denso, maior a velocidade de propagação. Frequência. É a característica que distingue se um som é agudo, com alta frequência, ou grave, com baixa frequência. Características fisiológicas do som. Acústica. O som físico percebido pelo ouvido pode ser definido por três características: altura, timbre e intensidade. Altura. Ao contrário do que muitos pensam, a altura não está relacionada ao volume, e sim com a frequência do som, que são classificados em graves, com baixa frequência, e agudos, com alta frequência. Timbre. É a qualidade que diferencia sons de mesma altura e de mesma intensidade, mas que são produzidos por fontes sonoras diferentes. O timbre de um som depende do conjunto de sons harmônicos. Intensidade. Está relacionada ao volume. A fórmula da intensidade é diretamente ligada à potência sobre a área, a qual é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a distância da fonte, menor a intensidade sonora. Funções do aparelho auditivo. As funções do aparelho auditivo estão relacionadas à conversão de ondas sonoras em impulsos elétricos, que são enviados ao cérebro, onde causam a sensação psicofísica da audição, percepção de movimento e de posição da pessoa. Cada parte do aparelho auditivo tem uma função específica para interpretar o som. O aparelho auditivo. O aparelho auditivo é dividido em três partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Ouvido externo. O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auricular, a orelha, cuja função é auxiliar a convergência das ondas sonoras para o canal auditivo. O meato auditivo comporta-se como um tubo fechado, onde na extremidade ocluída está o tímpano, uma membrana que tem a função de transmitir as vibrações mecânicas para o ouvido médio. Ouvido médio. O ouvido médio é constituído no tímpano por três pequenos ossos: o martelo, a bigorna e o estribo, e a janela oval. O ar é de grande importância para o ouvido médio, pois permite que a fina membrana do tímpano vibre e transmita as vibrações para que os ossículos funcionem como uma alavanca, que enviam as vibrações para a janela oval,
a qual está ligada à estrutura interna do ouvido, a cóclea. Ouvido interno. A parte auditiva do ouvido interno é composta pela cóclea, e a outra parte é o labirinto, que está ligado às funções de equilíbrio do corpo. A cóclea é um sistema de tubos preenchido pelo líquido perilinfa. Dentro dela está a estrutura chamada labirinto ósseo, que faz a transmissão das vibrações até as células ciliadas, que geram impulsos nervosos em resposta às vibrações sonoras para o cérebro. Anomalias na audição podem ser agrupadas em dois grupos gerais: surdez de condução e surdez nervosa. A surdez de condução é aquela que afeta o ouvido externo ou médio e acontece quando as ondas sonoras não são bem conduzidas para o ouvido interno. A surdez nervosa é o tipo mais comum, que pode ocorrer por problemas como diminuição da irrigação sanguínea do ouvido ou por problemas mais sérios como tumores cerebrais.